Olá, meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a vida de vocês. Nós estamos começando hoje, então, mais um tema sobre seitas e heresias, e hoje nós vamos estar falando a respeito do Espiritismo, né? Nós já estudamos nas semanas anteriores a respeito, então, do Adventismo do sétimo dia, aonde nós falamos ali sobre várias coisas que eu considero até comprometedoras quando o assunto é a doutrina da salvação. Mas hoje então nós vamos dar sequência então nessa primeira aula a respeito aí do espiritismo. Nós sabemos que existem muitas pessoas que estão ainda na ignorância, que não conhecem a palavra de Deus, que buscam um auxílio no mundo espiritual, que buscam uma ajuda e por não terem conhecimento das escrituras da palavra de Deus, chegam ao ponto então de buscarem lugares que são realmente terríveis e são até abomináveis diante dos olhos do Senhor. Então nós estamos estudando sobre heresiologia e vamos também fazer uma refutação, ou seja, uma defesa apologética. O que isso significa? Significa que nós vamos então mostrar alguns pontos, mas nós vamos mostrar que de fato a Bíblia fala sobre esse assunto. Porque o nosso manual de regra e conduta e fé é as Escrituras, é a palavra de Deus. Então é a palavra de Deus que vai determinar para a gente se está certo ou se está errado, não é? Então, para isso, vamos então começar aqui com a nossa introdução. O Espiritismo é uma religião muito antiga, porém teve o seu ressurgimento em 1848 no seu formato que é conhecido hoje. O seu desenvolvimento veio através de Margaret e Kate Fox, até os dias do seu principal mentor, os dias atuais, de Allan Kardec. Aqui, até os dias atuais, é o principal protagonista desta religião. São 4 suas divisões: o espiritismo comum, baixo espiritismo, espiritismo científico e o kardecista. Ok, vamos então para o próximo passo aqui. O que é o espiritismo comum? Então, começando aí, a quiromancia, que é a adivinhação pelos exames das linhas da palma da mão, o mesmo que quiroscopia. Cartomancia, a adivinhação pela decifração de combinações de cartas de jogar, seja o baralho ou alguma coisa similar. Então eu me lembro, foi até a minha esposa, que um dia uma cigana estava passando na rua e os ciganos praticam muito quiromancia. E para eles conseguirem um dinheiro, sempre estão passando nas ruas. Isso acontecia muito aqui em Lavras, Então as pessoas olhavam e falavam assim: escuta, você não quer que a gente leia a sua mão? Você não quer saber o futuro? E as pessoas ficam instigadas, em querer saber o futuro. E aí a Daniela esticou as mãos para ela, mas disse para ela assim: eu vou deixar você ler a minha mão, mas primeiro eu quero ler a sua. Pode? Aí a cigana olhou para ela assim, assustada, e deu a mão para ela. Aí quando a Daniela segurou na mão dela bem forte, foi olhando na linha da palma da mão, disse assim: olha, eu estou vendo aqui na sua mão que se você não aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você vai para o inferno. Aí ela pegou e puxou a mão assim, de uma vez, brava, sabe, nervosa. Mas parece ser uma bobeirinha, mas tudo isso aí tem ramificação então no espiritismo comum, aonde a gente vê, por exemplo, cartomancia, as pessoas lançando cartas, como se a carta pudesse então dizer ou predizer o futuro da pessoa, o que vai acontecer no amanhã. E isso, as pessoas que são pegas nisso, são pegas facilmente por conta do seu desejo de saber o futuro e às vezes até mesmo a sua ansiedade, porque ela não vive, como diz a Bíblia, basta cada dia o seu mal. O ontem já passou, o amanhã ainda está por vir, mas o que importa para a gente é viver o hoje. E nós não caminhamos pelo que uma carta diz para nós, nós caminhamos por aquilo que Deus direciona as nossas vidas. Depois nós temos ainda no espiritismo comum, nós temos a grafologia,
que é o estudo dos elementos normais e principais patológicos de uma personalidade, através de uma análise da sua caligrafia. Ou seja, a pessoa, conforme a letra dessa pessoa, né, então a pessoa vai dizer como é essa pessoa, o futuro dessa pessoa, como se a nossa letra dissesse alguma coisa. A hidromancia, a adivinhação do futuro por meio de águas represadas em vasos, com inscrições ditas, sagradas e as observações dos seus movimentos. Então, existe inúmeras e inúmeras coisas. Nós temos aqui também, muito conhecida, uma dessas a gente não tem muito hábito de ouvir, né? Mas a gente tem, por exemplo, aqui a astrologia, que é o estudo, né, e o conhecimento da influência dos astros, especialmente dos signos, no destino e no comportamento dos homens, também conhecido como uranoscopia. Com relação aqui à astrologia, eu quero deixar muito claro que há pessoas que pensam que a astrologia é bíblica, porque os sábios do Oriente viram a estrela de Davi, foram guiados por essa estrela, e essa estrela então levou até onde o menino Jesus havia então nascido. Isso não é uma verdade, porque essa astrologia que existe hoje, ela fala um monte de coisa, né? Olha, hoje não sai de casa, olha, tem algo que vai acontecer aqui e não sei o que, sempre existe alguma coisa desse tipo. Mas, quando a gente fala da Bíblia, pelo menos nesse episódio de Mateus capítulo 2, nós estamos falando ali de uma profecia. E estamos falando ali de uma estrela que não apenas apareceu, tá? Mas essa estrela foi guiando estes homens até aonde o Filho de Deus havia nascido. Então, quem dera se a astrologia levasse a Cristo Jesus, o Salvador. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Infelizmente, ainda existem alguns pregadores que chegam a citar. Recentemente, eu não me lembro agora o nome, mas teve um que chegou a falar uma besteira dessa, depois ele retratou, né, na internet pedindo perdão, porque a repercussão foi muito grande em cima dele e as pessoas começaram a cobrar ele, né, tamanha bobagem que ele falou. Agora, além do espiritismo comum, nós temos aqui também, deixa eu colocar aqui, o baixo espiritismo, que é conhecido também como o espiritismo pagão, inculto e sem disfarce. Identifica-se pelas seguintes práticas: o voodoo, o candomblé, a umbanda e a quimbanda. A gente conhece muito umbanda, quimbanda, né, candomblé, voodoo é muito pouco. Eu fiquei até de mostrar para vocês um vídeo, eu acredito que eu vou conseguir mostrar na quarta-feira que vem, sem falta, porque essa semana eu precisei viajar, em que um jovem estava em uma praça na Espanha e nós saímos para dar um passeio e de repente eu vi um aglomerado de pessoas e esse rapaz, um jovem, estava fazendo ali voodoo em praça pública, impressionando as pessoas, porque ele colocou ali uma moça e na mão dele ele tinha uma boneca e ele pegou e disse assim, ó, ele vendou os olhos da moça, né, para ela não ver, e ele disse assim, aonde eu tocar na boneca, a moça vai sentir no corpo dela. E assim aconteceu, né? Ele tocou na boneca, no ombro da boneca, e a moça então levantou a mão mostrando que ela sentiu um toque aqui no seu ombro. Então, gente, o mundo espiritual, ele existe. Não tenha dúvida que o mundo espiritual existe. E se você olhar, você vê várias coisas acontecendo. Vou dar um exemplo aqui. Em Atos dos Apóstolos, capítulo número 16, o apóstolo Paulo expulsou da vida de uma jovem um espírito de adivinhação, e essa jovem dava muito lucro para os seus senhores. Quantas pessoas iam nessa jovem para querer saber o futuro, para querer saber o passado? É claro que o inimigo não conhece o futuro, mas ele conhece o passado e muitas das vezes ele acerta, ele erra, porque ele não é preciso igual o nosso Deus é, e nem é verdadeiro igual o nosso Deus é. Então ele dá os seus chutes. E eu acredito que inúmeras e inúmeras pessoas iam até ali. Quando o apóstolo Paulo viu
que ela começou a fazer uma propaganda ali a favor do reino de Deus. Olha como é que o inimigo é sagaz. E quando o apóstolo Paulo e Silas saía para a oração, aquela mulher corria atrás dizendo assim: esses homens são homens que anunciam o caminho da salvação. E isso durou, se eu não me engano, por 3 dias. Mas o apóstolo Paulo, então, voltando-se para ela, repreendeu aquele espírito maligno e nunca mais aquela jovem adivinhou mais nada. Então, o mundo espiritual ele existe, né? O inimigo ele não é todo poderoso. Quem é todo poderoso é Jesus. Mas o maligno tem, entre aspas, o seu poder. A Bíblia fala que o Senhor arrasou os principados, potestades, hostes espirituais da maldade. Deus jogou por terra, humilhando-os na sua morte na cruz do Calvário, nos dando vitória. Porém, nós precisamos estar em Cristo Jesus para que a gente venha cada dia vencer, né, todo o mal. Ele é o inimigo derrotado, mas que nunca desiste. E quando as pessoas não estão escondidas no esconderijo do Altíssimo, Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí vem vários versículos: 10.000 caem à sua direita, 1.000 à sua direita e 10.000 à sua esquerda, tu não serás atingido, e assim por diante. Agora, se a pessoa não está em Cristo, essa pessoa pode estar vulnerável a várias coisas que existem então no mundo espiritual. Você lembra da passagem lá de Jó? Quando a Bíblia diz que Jó vem, com a permissão de Deus, ele vem para atacar, o inimigo vem para atacar Jó. E quanta coisa ali não aconteceu, até fogo caiu do céu. O que mais que você quer? Até fogo caiu do céu. Né? A própria Bíblia fala que o inimigo se faz de anjo de luz. Né? A Bíblia fala: não creia em todos os espíritos, provai os espíritos. Né? Então existe uma influência diabólica e maligna no mundo que é terrível. O inimigo quer conquistar. Efésios 2:2, há um espírito que opera sobre os filhos da desobediência. Então há uma influência no mundo espiritual sobre a vida dos seres humanos, sobre a vida dos homens, né? Quando a Bíblia fala sobre Jesus curando as pessoas, expulsando espíritos de enfermidade, quer dizer, existem espíritos de enfermidade, há doença que é natural, que é coisa que chega na idade, na velhice, não sei o que, ainda assim eu creio que Jesus cura, tá? Mas existem coisas que são mandadas. A palavra de Deus traz essa revelação. Então, nós não podemos jamais ignorar o mundo espiritual. Então saindo então do baixo espiritismo, a gente começa então agora a mostrar um pouco mais a respeito aí do líder, que é o pseudo Hippolyte Léon Denisard Rivel, que é o Allan Kardec, que é o principal personagem dos arraiais espíritas. Ele foi nascido em 1804, filho de um advogado, e esse nome Kardec foi assumido por ele por acreditar ser ele a reencarnação de um poeta celta que tinha esse nome. Dizia ter recebido a missão de pregar uma nova religião. Ele iniciou em 30 de abril de 1856, publicando aí o Livro dos Espíritos. Então, geralmente, quando existe uma pessoa que está em seita e heresias, uma seita, geralmente essas pessoas começam com essas histórias de que um anjo veio e me falou, um espírito me falou, eu recebi uma missão de trazer uma nova religião, né? Geralmente começa dessa forma e dessa maneira. Nós sabemos que tudo isso aí está fora das Escrituras, fora da palavra de Deus. E ele, o Denisard Hippolyte Léon Rivel, que é o Allan Kardec, o nome dele é o Hippolyte. No entanto, ele colocou esse pseudonome aí de Allan Kardec porque ele acreditava que ele era a reencarnação de alguém. E aí, daqui para frente, nós vamos procurar entender qual é a visão do Espiritismo com relação aí à reencarnação. O que eles entendem como sendo a reencarnação. Então vamos aí então para o primeiro ponto. Crenças do Espiritismo e refutações. Nós vamos combater isso aí. O que diz aí? O que é a crença deles?
A crença deles é a seguinte: reencarnação. A teoria da reencarnação é o cerne de toda a doutrina espírita. Sobre esse assunto, declarou Allan Kardec: a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corporal, mas em outros corpos, em outro corpo novamente formado para ele, que nada tem de comum com o antigo. Isso aí então está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, de Opus, da editora de 1985, páginas 561 e 562. Muito bem. Gente, eu vou só então deixar aqui um texto aqui. Eu vou precisar pegar aqui um carregador aqui para o meu computador que está descarregando, tá? Eu volto aqui um segundo, aguenta aí. Pronto, desculpa a demora aqui. Meu computador começou a descarregar e aí você já viu, né? De repente no meio da lição para aqui. Ok. Então, o que acontece? Quando a gente fala sobre reencarnação, as pessoas acreditam que quem já morreu pode voltar. E essa pessoa fica aí, muitos acreditam que a alma dessa pessoa fica vagando. Outras pessoas, fulano morreu assassinado, ele está clamando dia e noite por vingança. E então, as pessoas pensam que biblicamente isso é possível. O Allan Kardec então vem confundir as pessoas com relação à reencarnação como se fosse ressurreição. São duas coisas completamente diferentes. Primeiro, a reencarnação ela não existe. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27, vamos ler aí. Hebreus 9, 27, você vai ver que não existe, em hipótese alguma, reencarnação. Olha o que diz. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, aqui nós não temos base bíblica para dizer que existe a reencarnação. Essa teoria, que é o cerne da doutrina espírita, não passa de uma falácia que não se sustenta com as escrituras, com a palavra de Deus. Mas o Allan Kardec queria enganar as pessoas, mostrando que reencarnação e ressurreição é a mesma coisa, e são coisas completamente diferentes. Na cabeça deles, reencarnação é aquela pessoa que viveu, morreu e depois de um tempo ela aparece, nasce em outro corpo, renasce em outro corpo. Ressurreição não, ressurreição é o caso de Lázaro, que estava vivo, morreu, depois de 4 dias Jesus o ressuscitou, mas ele ressuscitou no mesmo corpo. E nós vamos falar um pouco então a respeito disso aí. Sequência aqui então, nós vamos trazer então uma refutação bíblica a respeito desse assunto. A Bíblia não faz qualquer referência à palavra reencarnação, tampouco confunde com a palavra ressurreição. Segundo o dicionário, a palavra reencarnação é o ato ou efeito de reencarnar, pluralidade de existência com um só espírito, enquanto que a palavra ressurreição no grego é anastasis e egersis, ou seja, levantar, erguer, surgir, sair de um local ou de uma situação para outra. Significa surgir espiritualmente dos mortos. Então, nessa referência bíblica aqui, se você puder, abra aí comigo aí a sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2, versículos de número 1 e 2. Efésios 2, versículos de número 1 e 2, que diz assim:
Aqui está falando de uma ressurreição espiritual, né? Mas eu estou querendo frisar aqui essa palavra ressurreição, que nada tem a ver com reencarnação. Olha lá, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então esse texto aqui está mostrando que quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós passamos então por uma ressurreição espiritual. O que isso significa? Nós temos corpo, alma e espírito. Antes de nós termos encontro com Jesus, o nosso espírito estava morto dentro de nós. Não estava vagando, andando para lá e para cá, não. Ele estava morto dentro de nós. E Jesus, quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos a vida. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, sou a verdade e eu sou a vida. E ali, a partir daquele instante, a gente passa a ressurgir, a ressuscitar espiritualmente, né? Então, isso que quer dizer, então, a palavra ressurreição. Tem nada a ver com reencarnação. Agora, vamos mostrar aqui, biblicamente, a respeito de as vezes que ocorre dentro da palavra de Deus a ressurreição e como que aconteceu, para a gente deixar bem claro que é totalmente diferente de reencarnação, que não tem nada a ver. Olha o que diz aí. Na Bíblia ocorrem 9 casos de ressurreição. Primeiro, o filho da viúva de Sarepta, 1 Reis 17, 19 e 22. Depois, o filho da Sunamita, 2 Reis 4, 32 ao 35. O defunto na cova de Eliseu, quando os soldados entraram na cidade, lançaram aquele soldado na cova que estava o profeta Eliseu, e quando ele tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. 2 Reis 13, 21. A filha de Jairo, Marcos 5, 21, 23, 35 ao 43. O filho da viúva de Naim, Lucas 7, do 11 ao 17. Lázaro, né, que eu citei ainda há pouco, João capítulo 11, do 1 ao 46. Dorcas, que foi ressuscitada ali por Pedro, né, em Atos 9, 36 ao 43. E Eutico, em Atos 20, do 9 ao 12. Então, você pode perceber que essas pessoas que foram ressuscitadas, todos eles voltaram ao seu próprio corpo. Não aconteceu, por exemplo, o filho da viúva de Naim morreu, um exemplo. Aí quando vê, chega alguém lá na porta, bate lá, ô minha senhora, tudo bem aqui? O seu filho ressurgiu. Ele está onde? Não, agora ele nasceu lá no Brasil. E até querendo falar com a senhora, pelo amor de Deus. A Bíblia não fala nada sobre isso. A Bíblia fala que o menino ressuscitou, não reencarnou, ressuscitou. E ele ressuscitou no mesmo corpo, né? O profeta orou ali por ele, trouxe o menino vivo e entregou ele vivo para sua mãe, né? O filho da viúva de Naim, vinha aquela multidão fúnebre e vinha aquela multidão com Jesus. Jesus toca no esquife, diz para o menino, levanta, e o menino levantou imediatamente. E ele deu o menino para sua mãe. A filha de Jairo, né, ele disse, Talita cumi, a ti te digo, menina, levanta-te. E a menina foi ressuscitada. Então, não se sustenta a doutrina da reencarnação quando ela é exposta à luz das Escrituras, à luz da palavra de Deus. Você nunca vai encontrar na Bíblia alguém falando assim, gente, está andando no nosso meio aí o apóstolo Paulo, ele reencarnou no ano de 2010, já tem 14 anos, está andando por aí, você nunca vai encontrar isso. Tem uns malucos, uns doidos aí que diz que ele é Jesus, mas isso também está descrito na palavra. Nos últimos tempos apareceriam falsos cristos. E a Bíblia ainda diz, se alguém disser, está ali, ou ei-lo aqui, não vades. A própria palavra de Deus não permite essas coisas, né? Então existe um engano muito grande. Existe aqui então agora uma confusão. De forma contraditória, afirma Allan Kardec que a ressurreição implica a volta da vida ao corpo já morto, e o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo foram, depois de muito tempo, dispersos e absorvidos.
Esse ensinamento não possui apoio nas escrituras sagradas, pois ele é maligno. A reencarnação não tem apoio bíblico e nunca foi ressurreição. Vamos dar sequência aqui no próximo slide. E a gente vê aqui então um exemplo de ressurreição, a ressurreição de Lázaro. Então, abra comigo aí a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11. Só para a gente ver aqui alguns versículos para a gente mostrar aqui o que é ressurreição, que nada absolutamente tem a ver com reencarnação. Então, no primeiro ponto aqui, a gente pega aqui o testemunho das Escrituras, que é o capítulo 11 inteiro de João, né? E a gente vai vendo aqui alguns detalhes. Então, o primeiro ponto aqui, Lázaro estava morto. Pega aí João 11, olha o versículo 14. Então, Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa, agora vamos para o 21, Lázaro morreu, vamos para o 21. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido o meu irmão. Versículo de número 32. Quando Maria chegou ao lugar aonde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-lhe aos pés, dizendo: se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Para encerrar, versículo de número 37. Mas alguns objetaram: não podia ele abrir os olhos ao cego e fazer que este não morresse? Então, o primeiro ponto aqui, as Escrituras estão falando que Lázaro estava morto. Olha agora, depois de morto, ele foi sepultado. Versículo de número 17 e o 39. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Versículo de número 39. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Então a gente vê que ele estava morto, que ele foi sepultado há 4 dias. Versículo 39, ele cheirava mal. E agora a gente vai ver no versículo de número 44 que ele foi ressuscitado envolto em panos. Olha aqui que diz o versículo 24: e também ressuscitou com o mesmo corpo. Versículo 44 fala assim: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatar e o deixar ir. Então, o que tem a ver ressurreição com reencarnação? Porque a reencarnação, ela quer dizer que fulano de tal vivia aqui, agora ele nasceu lá no Brasil, mas é ele, eu tenho certeza que é ele. Que bobagem que é essa? Ressurreição não tem nada a ver com reencarnação. Olha, por exemplo, aqui agora, a ressurreição de Jesus. Vamos ver o que a palavra fala. Ressurreição de Jesus. Os soldados testemunharam que Cristo estava morto. João 19:33. José de Arimateia e Nicodemos sepultaram Jesus. João 19:38 ao 42. Ele ressuscitou num domingo. Lucas 24:6. Após a ressurreição ainda tinha as marcas, quer dizer, não apareceu em outro corpo. Ressurreição nada tem a ver com a reencarnação. Então, eu acredito que muitos dos apóstolos, quando viram Jesus ressuscitado, a última imagem de Jesus foi aquela imagem ensanguentada lá na cruz, não é? E quando eles olham para Jesus, ficou aquela cena marcada nos seus corações, né? Mas então agora ressuscita Jesus, né? No seu corpo glorificado. Mas os discípulos, vamos pegar o exemplo aqui de Tomé, que duvidava. O Senhor disse para ele assim, aliás, Tomé disse: eu só acredito se eu ver os sinais dos cravos nas suas mãos. E Jesus aparece dizendo: Pai seja convosco. E Jesus então mostra a palma de sua mão, né, de uma de suas mãos, e diz: está aí, Tomé. Aí Tomé cai prostrado, dizendo: Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz para ele: porque você viu, você creu, bem-aventurado é quem não viu e creu. Então, assim como Lázaro
foi ressuscitado pelo Senhor. Jesus, pelo Santo Espírito de Deus, é erguido ao terceiro dia, ressuscitado para a glória de Deus e para a nossa vitória. Mas Jesus voltou no mesmo corpo e com a mesma pessoa, na mesma pessoa, né? Diferente daquilo que eles querem colocar como sendo iguais, né? Ressurreição e reencarnação, o que não se sustenta nas Escrituras, na palavra de Deus. Uma loucura ensinada por Kardec. Kardec disse que Jesus ensinou sobre reencarnação em João 3. Os tradutores da obra de Allan Kardec usaram a tradução do padre Antônio Pereira Figueiredo como base, como texto base para sua tradução. Veja o texto. Na verdade te digo que não podes ver o reino de Deus, senão aquele que renascer de novo. O texto original, no entanto, diz nascer de novo, não renascer de novo. Com esta distorção, eles querem dizer que Jesus ensinou isso. Vamos para aqui o próximo slide. O próximo slide, então, a gente já vai aqui para a invocação dos mortos. Mas vamos lá. Então, quando a gente olha em João, capítulo de número 3, a gente vê o Senhor Jesus Cristo falando ali para Nicodemos, dizendo para ele assim: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Então ele não entendeu o que Jesus estava falando, e ele pensou assim: mas eu vou ter que voltar a viver no ventre da minha mãe e renascer? É isso? Eu tenho que voltar lá no ventre da minha mãe? Porque até então ele nunca tinha ouvido falar que a pessoa reencarnava, que, diga-se de passagem, é uma besteira e uma doutrina maligna. Mas então ele ficou sem entender. Jesus disse para ele: você é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. O que Jesus estava querendo dizer para ele? Você precisa nascer de novo, mas você não tem que nascer da sua mãe ou de qualquer outra mãe, porque quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então, associado com Efésios capítulo 2, que diz que Jesus nos ressuscitou, nos vivificou novamente espiritualmente, é isso que Jesus queria dizer. Que a pessoa precisa ressuscitar espiritualmente. Seu espírito que está morto dentro dela precisa ser reavivado, ressuscitado em Cristo Jesus, para que essa pessoa possa viver uma novidade de vida. Nada absolutamente tem a ver. E essa tradução aí, que é do padre Antônio Ferreira de Figueiredo, né? Não é o Antônio Ferreira de Almeida, não, né? É outra tradução. Mas ele quer dizer assim: você precisa renascer de novo. Renascer já é você nascer novamente. Agora, renascer de novo, ele está querendo dizer que Jesus ensinou que a pessoa precisa reencarnar. Diga-se de passagem, qual que é a finalidade que eles ensinam, essa mentira sobre a reencarnação? Então, eles acreditam que as pessoas precisam reencarnar, até as pessoas se tornarem um anjo de luz, atingirem um ponto de luz, né? E às vezes você encontra uma pessoa que tem algum defeito físico, por exemplo, uma pessoa que nasceu aleijada ou coisa semelhante. Eles querem dizer o seguinte: isso aí é porque você foi ruim demais na vida passada e por causa disso você está pagando. Isso aí é chamado de karma, tá? Que é uma outra mentira, tá? Que nada tem a ver. Uma certa vez alguém virou para Jesus e disse assim: Senhor, esse rapaz aí que tem problemas físicos, de saúde, quem pecou para ele nascer assim? Ele mesmo, o pai dele? Quem que foi? Jesus falou: não tem nada disso. Ele é assim para que o poder de Deus se manifeste na vida dele, para que as obras de Deus se manifestem na vida dele. Quer dizer, Jesus jamais apoiou, né? Eu estou lembrando aqui daquela passagem, quando as pessoas olhavam para João Batista e alguém perguntou para ele se ele era Elias, se ele era algum dos profetas. Você é Elias? Você é algum dos profetas? Quem você é? Ele disse assim: não, eu não sou nenhum deles, eu sou a voz do que clama no deserto. Então o próprio João Batista já cortou, dizendo: não, eu não sou nenhum profeta que ressuscitou, que ressurgiu, não, de forma nenhuma. Eu sou João Batista, né? Porque eles achavam que
pela autoridade que ele tinha para pregar a palavra de Deus, ele poderia então ser uma pessoa que veio lá do mundo dos mortos, né? E a palavra de Deus não apoia esse tipo de coisa. Vamos para o próximo ponto aqui também, terrível, que é a invocação dos mortos. Reencarnação e invocação dos mortos são as principais estacas de sustentação de toda a fraude espírita. Moisés ensinou claramente que invocar os mortos é abominável diante de Deus. A explicação sagaz de Kardec sobre versículos acima é a seguinte: Moisés devia, pois, por política, inspirar os hebreus a aversão a todos os costumes que pudessem ter semelhança e os pontos de contato com o inimigo, como era sagaz e maligno. Já já a gente vai ver essa referência aí, mas vamos dar sequência aqui já na refutação. Reencarnação e invocação dos mortos são as principais estacas de sustentação de toda a fraude espírita. Moisés ensinou claramente que invocar os mortos é abominável diante de Deus. A explicação sagaz de Kardec sobre o versículo. Ok. Então, aqui ele foi lá para cima, invocação dos mortos, loucura em si. Ok, muito bem. Então, vamos aqui então para... Abra comigo aí, Deuteronômio, capítulo de número 18 e o versículo 9 ao 14. E aí eu vou explicar esse slide aí, com o que quer dizer, né? Deuteronômio, capítulo de número 18, versículo 9 ao 14, que diz assim, olha, preste bem atenção. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é a abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir, ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, veja bem, e aqui a gente para por aqui. Quando a gente vê toda doutrina, ou toda heresia, melhor dizendo, ela sempre precisa trazer uma justificativa quando a palavra de Deus desmascara ela. Então, por exemplo, aqui, Deuteronômio 18, está claro que a palavra de Deus condena, é abominável diante dos olhos de Deus, feitiçaria, magia negra e a invocação dos mortos, né? Depois, mais para frente, nós vamos falar sobre um ponto muito sensível, que é quando o Samuel já tinha morrido e então o rei Saul vai numa pitonisa em Endor para que ela então pudesse fazer uma sessão espírita para invocar então Samuel que tinha morto, e de repente aparece alguém ali, parecia ser o Samuel. Nós vamos provar biblicamente que não era Samuel, né? Mas isso aí a gente vai deixar um pouquinho mais para frente. Nós vamos mostrar claramente o que a Bíblia traz como revelação sobre essa sessão espírita que o Saul fez, e até eu vou mostrar também que o rei Saul morreu por causa disso. A morte dele, está explícito isso na Bíblia, a morte de Saul foi justamente porque ele buscou essa sessão espírita, essa pitonisa de Endor. Então, voltando ao assunto, quando as pessoas querem impor a sua doutrina, essas pessoas então querem mostrar que elas precisam, aliás, fazerem manobras para justificar aquilo que é injustificável.
Então, por exemplo, quando o Allan Kardec se deparou com uma passagem dessa de Deuteronômio 18, versículo 9 ao 14, ele falou, não, Moisés fez aquilo, proibiu, porque aquelas nações já praticavam o espiritismo. Seja científico, seja baixo espiritismo, as pessoas já praticavam. Então, quando Moisés vai passando pela terra e ele conhece aquele povo, o que ele faz? Ele lança isso aí, mas só por uma questão política. Não é que isso seja errado, não. A cabeça do maligno, do Allan Kardec. Não, não é que Deus é contra isso, não, mas ele simplesmente permitiu, né, e falou aquilo para que as pessoas não se envolvessem com as outras nações, para não casar com outras mulheres que não fossem de Israel. Mas foi só uma questão política. Ora, de forma alguma, jamais. Querem dizer que Jesus ensinou sobre reencarnação? Mentira, jamais. Até porque, como eu disse ainda há pouco, aquela jovem que ela tinha o espírito de adivinhação, se aquilo fosse uma coisa de Deus, o apóstolo Paulo ia falar, gente, eu gostaria muito de aproveitar que essa jovem aqui está fazendo uma propaganda para nós. Vocês conhecem essa jovem, ela adivinha a vida de todo mundo aqui e hoje ela tem mais uma adivinhação, só que a adivinhação dela hoje é mais que certeira, porque hoje ela está adivinhando que eu sou um pregador do Evangelho. O apóstolo Paulo poderia ter aproveitado aquele espírito de adivinhação, se aquilo fosse de Deus, que não é, né? E aproveitado e feito o seu merchandising, o seu marketing, melhor dizendo. O apóstolo Paulo, nada disso. O apóstolo Paulo repreendeu aquele espírito maligno. Eu te repreendo em nome de Jesus e te ordeno, saia dela. E aquela jovem, ela foi liberta. Então, a palavra de Deus, só para a gente encerrar, deixa claro duas coisas. Reencarnação não tem absolutamente nada a ver com ressurreição. Primeiro que reencarnação não tem apoio na Bíblia. Não existe. Segundo, quando a palavra de Deus fala sobre ressurreição, ela está falando de pessoas que ressuscitam em seus corpos. Lázaro, a filha da viúva de Naim, a filha de Jairo e tudo mais. Até a gente mesmo, quando ressuscitar no último dia, nós vamos receber um corpo glorificado, mas a Bíblia fala que é este mesmo corpo, porém transformado. Importa que esse corpo olha o que a Bíblia diz, esse corpo que é mortal, se revista de imortalidade. Quer dizer que este corpo, ressuscita imortal e incorruptível. A gente não vai receber outro corpo, é esse corpo aqui, que a gente tem aqui hoje, mas um corpo transformado. Isso está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 em diante. Então até quando a gente, olha o que a Bíblia revela para a gente, até quando a gente receber um corpo glorificado, quando a trombeta tocar, Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, este corpo que é mortal, importa que ele seja revestido da imortalidade. E esse corpo que é corruptível, se revista da incorruptibilidade. Então cumprir-se-á a palavra que diz que tragada foi a morte pela vitória. Então, que Deus possa te abençoar em nome de Jesus, tá? Se houver alguma dúvida a respeito desse assunto, você pode colocar no grupo do WhatsApp que eu te respondo lá também. Ou se quiser mandar para mim no meu WhatsApp pessoal, pode mandar, eu te respondo também, tá? E permitindo o nosso Deus, sexta-feira nós estamos aí no grande culto para podermos louvar e engrandecer o nome do Senhor. Peço aos irmãos que estejam orando por mim. Vou passar no médico amanhã, dia 19, tá? Então que o Senhor possa abençoar para que possa correr tudo bem em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Fique aí na paz do Senhor Jesus. Graça e paz.